Estamos de volta com o programa Então Tá, conversando com gente que faz, sempre trazendo uma figura que tenha uma projeção dentro do cenário de Santarém, corporativo até, de Santarém e também da região oeste e sudoeste do estado do Pará. Desta vez agora falando com Pedro Pascoal, que é consultor em marketing e também em desenvolvimento pessoal. Pedro, como é que você coloca hoje Santarém do ponto de vista do marketing, já que você trabalha com consultoria nesse segmento? Tudo bem, Emanuel, prazer falar com você. Na verdade, o que a gente está observando é de uma maneira geral e felizmente Santarém não foge à regra, né? As empresas estão mudando bastante, o empresário está mudando bastante. Nós estamos sendo pegos aí de uma maneira muito forte pela tecnologia, e quando se fala em tecnologia as mudanças são muito rápidas, né? Mas como eu já venho na verdade eu nasci no século passado, né? Então como a gente já veio há algum tempo observando o mercado, eu sinto que grandes mudanças estão ocorrendo e logicamente também dentro do mercado de Santarém. É costumeiro, né, a gente dizer, aqui não é assim, o empresário daqui não. O nosso empresário em Santarém também está muito bem informado, muito bem focado nas mudanças que estão acontecendo nas relações. Eu diria, podemos sintetizar, relações com os seus colaboradores, relação com os seus clientes e até com os fornecedores. Tá certo. E antes de a gente ir para essa área, você acredita que hoje o marketing seja uma atividade que às vezes coloca o especialista um pouco meio assim numa sinuca de bico, né? Porque veja só, hoje com as redes sociais, todo mundo hoje é meio que marqueteiro, né? Uma coisa é ser especialista em marketing, a outra são os novos entrantes e tal. Você não acha, por exemplo, que os especialistas hoje sofrem, até porque todo mundo está vendendo serviço nessa área, né? Verdade. Isso não é um problema para quem se especializou? De certa forma, sim. Assim como é um problema a automedicação para o médico, não é? O Google, né? O Google, que o cara o Dr. Google. Já com as informações na cabeça, né? Então é um desafio, não deixa de ser um desafio, você está perfeitamente correto, é um grande desafio para nós. Eu trabalho com marketing desde 1985, vi várias etapas, o Kotler já está falando em marketing 5.0, 6.0 até, então a gente assistiu tudo isso. E o que aconteceu? Exatamente o que você disse. De repente, todo mundo entende de marketing. Mas a gente não pode se intimidar, porque, afinal de contas, uma coisa é achar que está fazendo marketing. Outra coisa é você apresentar um planejamento estratégico, estruturado, e é exatamente isso que eu estou sentindo no empresário daqui de Santarém. Essa preocupação. Você acha que hoje o empresário já se adequou a essa nova tendência não, já é a nova realidade, né? Porque durante um momento as campanhas eram de uma forma e hoje elas se baseiam muito nas redes sociais. Ele se preparou para isso? Não se preparou. É uma coisa que atropelou, né? As redes sociais, a mídia digital atropelou a todos nós. E, coincidentemente, eu tenho um artigo que eu fiz exatamente falando sobre isso. Marketing não é redes sociais. Marketing é uma coisa muito mais ampla. Marketing é um planejamento estratégico que engloba tudo o que acontece na empresa. E não somente a divulgação através das redes sociais. Mas não obriga ninguém, vai ficar comprando essa briga. A gente tem que mostrar trabalho. E quando você apresenta para o empresário um trabalho bem feito, de planejamento, ele percebe que ele vai conseguir um resultado mais garantido do que simplesmente ficar publicando nas redes sociais. Porque uma coisa é vender, né? E a outra coisa é desenvolver, é trabalhar a sua marca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é isso? Com certeza, é aquela velha história, vender uma vez ou vender sempre, ter uma continuidade, como a imagem de marca que a gente cria. Se você consegue vender, entre aspas, né, a marca, vender bem a sua marca, você vai vender seus produtos também, e sempre. Certo. Você também trabalha, Pedro, com a questão dos relacionamentos. Como é que estão os relacionamentos
entre empresas e o colaborador? Pois é, esse assunto está muito ligado. Por quê? Quem foi que disse, eu não vou lembrar agora para citar o autor, mas o que falou, a gente não vende, já lembrei, o Seth Godin, se eu não me engano o nome dele, ele diz, ninguém compra bens, ninguém compra serviços, a gente compra relacionamentos e momentos especiais. Sim. Então, hoje em dia, as empresas perceberam que o grande toque da venda é o relacionamento. Quando você estabelece o relacionamento com o seu cliente, ele não vai comprar exclusivamente porque achou mais barato. Ele vai ficar envolvido, ele se sente bem no lugar onde ele está. As empresas estão começando a investir, quando é um varejo, por exemplo, investir no seu ponto de venda de uma maneira diferenciada. O balconista não é mais balconista. É verdade. Né? É verdade. É uma pessoa que conhece, uma pessoa que conversa, que te trata bem, nome, começa a chamar pelo nome. Então, esse envolvimento, esse é um relacionamento, acaba dando base para tudo que nós estamos falando agora. É verdade. Então, você acredita que hoje as empresas, é claro que ninguém nasce pronto, né? Mas as empresas têm essa necessidade de trabalhar muito a capacitação dos seus funcionários, né? De maneira a deixá-los de uma condição que eles possam ser uma extensão da empresa junto ao consumidor, né? Porque às vezes um mau atendimento gera um impacto terrível para a marca, né? A marca é a empresa do cidadão. Então ele vive disso. Então investir no seu funcionário seria uma regra, seria a prioridade zero, né? É lei, porque realmente eu sou empresário, invisto na minha empresa, faço um monte de coisa, daí vai o meu funcionário, às vezes o meu é entregador. Não estou diminuindo a função do entregador, mas ele é a ponta. Né? Todo mundo fez certinho. Quando chega na hora de entregar a mercadoria na casa do cliente, ele faz uma besteira. Trata mal, derruba, sei lá. Acabou com a marca, acabou com todo o trabalho do empresário. Então, é importante essa capacitação e, mais uma vez eu digo, eu sinto Santarém com a quantidade que nós temos visto de palestrantes de fora, inclusive, não somente nós que trabalhamos aqui no mercado, a preocupação em trazer novas ideias, novos instrutores, é constante. Pode observar que constantemente nós estamos vendo a divulgação de um treinamento disso, uma palestra daquilo. Eu mesmo estou trabalhando junto com o Antônio Sena, nós temos uma parceria, eu e o Antônio Sena, para trabalhar com planejamento estratégico de marketing. E constantemente somos chamados para fazer treinamentos. Pois é, até falando do Antônio Sena, até convidei uns dias atrás para participar conosco aqui do programa, a gente tinha uma pauta, a gente tinha uma reunião, uma agenda em Brasília, acabou não dando para ele vir até aqui. Mas, inclusive, fica aqui o convite no ar. Pedro, o que mais de interessante você coloca em relação à sua atividade, né? Que é de bem orientar o empresário, o que é desafiador no seu trabalho? O desafio é realmente você... às vezes as pessoas ligam para mim e falam assim, Pedro, que treinamento você faz? Eu falo, calma, não é uma prateleira, a minha visão, não estou dizendo isso de uma maneira genérica, a minha visão de treinamento é assim, o que é que você precisa? Eu não preparo nenhum treinamento tirando da prateleira. Então, o que eu estou sentindo e o que eu vejo de importante é ter esse conceito de que treinamento não é alguma coisa que você faz para cumprir tabela. Tem que dar treinamento. Chama aí, vamos fazer um treinamento. Não. O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando desenvolver minha liderança, eu estou precisando desenvolver o atendimento ao consumidor, ao cliente que está ruim o treinamento, eu estou precisando fazer o meu cliente aprender mais sobre o meu produto. Tem um monte de vendedor que não sabe vender porque não conhece bem o produto. Então, o que tem que fazer é esse filtro, né? E fazer um treinamento específico. Não adianta chamar uma pessoa para... diz que tem uma palestra boa. Mas não sei se ela é a palestra que o meu... Para aquele público. Exato. Então, eu bato bastante nessa tecla quando eu vou oferecer meu trabalho, é que vamos fazer um trabalho conjunto. Ou quando eu estou junto com o Antônio Sena, que nós fazemos muita coisa em conjunto,
O que nós vamos fazer junto? O que você precisa, o que você está sentindo? Tem que fazer um diagnóstico. Por isso que eu digo, Pedro, você é consultor de marketing e desenvolvimento de pessoas, está muito ligado. Não adianta eu fazer um planejamento, preparar um treinamento para desenvolvimento do pessoal se eu não souber onde é que a empresa quer chegar. É verdade, é uma coisa interessante, porque é o seguinte, não existe uma fórmula pronta. Né? Perfeito. E é importante que você pergunte qual a necessidade, qual é a dor que aquele empresário sente naquela sua equipe, né? Exato. Já porque não é função dele, a função dele é atrás de dinheiro, fazer a máquina rodar. O treinamento, né, a capacidade que o instrutor tem é para direcionar, buscando um objetivo, um resultado. Exato. Mas é preciso que ele conheça realmente. É interessante isso, porque, como eu falei para você, não existe uma fórmula pronta. Não. A empresa tem que sentir a necessidade de que precisa mudar em alguns pontos específicos. E agora há pouco nós falávamos sobre a questão de vender sempre. Então, você empresário me chama para fazer um treinamento. Eu não quero que você me chame somente uma vez. Sim. Então, hoje a tua dor é essa. Vamos atender a sua dor. O mês que vem vou voltar aqui com você. O que está acontecendo agora? Ô Pedro, realmente foi bacana. O pessoal mudou, mas agora nós estamos com essa outra necessidade. Porque não finaliza. Não é remédio antibiótico, é homeopático. Ela vai acontecer progressivamente, né? Exatamente. E aí entra uma outra questão em relação ao desenvolvimento, né? Você tem acompanhado esse desenvolvimento das equipes que você treina, por exemplo? Tenho. A gente toma cuidado, eu costumo visitar as empresas com que eu vou trabalhar antes, durante e depois. Normalmente eu me torno cliente do meu cliente, porque você tem que saber o que está acontecendo. Então é bom você entrar e ver um efeito, né? Agora, não posso falar uma hipocrisia, né? Poxa, não deu certo. Como assim não deu certo? O pessoal continua, porque tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Eu e o Antônio, a gente fala às vezes sobre... um treinamento... da melhoria contínua, contínua. Né? É um treinamento motivacional. Motivação é uma coisa que você faz e some. Você faz uma motivação e continua motivado? Sim. A gente acorda todo dia para recomeçar. Sim. A mesma coisa. Então é um treinamento comportamental. E comportamento não se muda do dia para a noite. É uma educação. Né? Educação corporativa. Você vai fazer uma educação contínua para ir deixando. Então, um pegou primeiro, outro pegou mais tarde, um pouquinho. Um trouxe a equipe junto com ele porque ele demonstrou um bom resultado. Está dando certo para ele. Pô, ele é simpático com o cliente só quer falar com ele. Vamos mudar também. Então, é uma jornada. É verdade. É uma jornada, não tem um fim. É verdade. E aí tem muito a ver com a importância do processo, né? Sim. Né? Muitas vezes uma empresa não conhece os seus processos, né? Para a melhoria desses processos. É também outra questão importante, né? Sim. Por exemplo, tem empresas, que fica muito mais fácil saber, são os tais procedimentos documentados, né? Que, tipo assim, é como um time de futebol, né? O time tal joga de uma certa forma, porque ali existe procedimentos documentados, né? Vamos defender o tempo todo para atacar, jogar por uma bola, jogar no contra-ataque e tal. A mesma coisa com as empresas. Muitas vezes ela não tem esse espírito, né? Eu digo assim que falta às vezes espírito na empresa, né? Para que se conheça realmente e como é que o time funciona, né? É um desafio, né? Sim. Se fala muito hoje em a cultura organizacional, o fit cultural, né? Então o empresário, ele sabe como ele criou a empresa, ele sabe onde a empresa quer chegar, ele tem todo aquele amor, tem que ter paixão. Não é possível que o empresário simplesmente pegue, vou jogar um monte de dinheiro fora aqui e vou montar uma empresa. Não é assim, né? Tem aquela paixão. Mas enquanto ele não declarar esse desejo dele, essa cultura que ele traz, ele não declarar, como é que os outros vão assimilar? Então nós, como consultores, às vezes orientamos para colocar isso de uma maneira ordenada.
Colocar de uma maneira que seja mais absorvida pelo seu colaborador e que isso reflita nas ações do colaborador. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, às vezes no meio da palestra, missão, visão e valores. Né? É a mais comum que a gente vê. Sim, né? sim. Passear por aí, tem várias empresas que fizeram. Está lá bonitinha, a plaquetinha. Daí eu falo no meio da palestra. Quando coloca fixa na parede, missão, visão e valores, o que significa? Daí fica aquele silêncio. Não significa nada. Eu falo, não significa nada, enquanto não se refletir na maneira de você aplicar essa missão, visão e os valores da empresa, na ação de vender, de se relacionar com o cliente, não vai adiantar nada. O cliente vai olhar na parede e falar, não percebi. Verdade. Já de volta nesse segundo bloco para conversar com o Pedro Pascoal, para a gente falar um pouco, Pedro, nesse segundo bloco, sobre a questão da comunicação. Que importância você dá para essa palavra que tem um significado muito forte? Poxa, aí você pega no meu coração. Eu sou formado em comunicação social. A comunicação é minha paixão. Ah, mas você não falou que é de marketing? É minha jornada. E a minha jornada começou em comunicação. E eu me lembro perfeitamente que no tempo da faculdade, falar comunicação é tudo. Sim. É meio ufanista falar que comunicação é tudo, né? Sim. Eu me lembro de uma palestrante do Panamá, em Manaus, que ela falou, logística é tudo. Eu falei, pô, é verdade também, né? Mas comunicação é tudo, por quê? Nós estamos falando de empresas, estamos falando de colaboradores. Além dos colaboradores, você tem nesse stakeholder, né, que a gente tem nas empresas, você tem o fornecedor, você tem o cliente, que nós já falamos, e tem o colaborador. Todos esses vão ser afetados pela comunicação. Sim. E nesse ponto, tem uma coisa maravilhosa, e nós falamos de tecnologia agora há pouco, que é essa evolução tecnológica. Quando eu comecei, que eu trabalhava no pessoal em fábrica, então a gente via o pessoal de chão de fábrica, como se costuma dizer, se quisesse saber de alguma coisa, tem que olhar no quadro de avisos. Hoje o quadro de aviso o que é? É o WhatsApp. Está no celular dele. WhatsApp. Você consegue se comunicar com o seu colaborador pelo WhatsApp perfeitamente. Mas o celular... Sim, nós temos que aproveitar a tecnologia. Né? Você falou que o seu empresário está acompanhando. Não tem como não acompanhar. Não tem como não acompanhar. Mas o que é importante em tudo isso? É que a gente consegue um resultado melhor, hoje em dia, nessa parte de comunicação, que vai dar base para quê? Vai dar base para o relacionamento, que começa a ficar mais estreito. Quem era o dono da empresa? O dono da empresa, aquele cara. Hoje o dono da empresa se relaciona mais com seus colaboradores. Às vezes você vai numa determinada empresa, sobretudo aqui na nossa cidade, né? Que não é feita de empresário cheio de empáfia, são empresários que batalharam para chegar onde estão agora, né? E ele está lá, junto com os seus colaboradores, lá né, trabalhando ali junto. Né? Às vezes a pessoa nem sabe quem é o dono. Né? Então esse relacionamento se estreitou por causa da comunicação. E da mesma forma, depois isso vai, se eu me relaciono bem, eu continuo essa comunicação trabalhando no desenvolvimento, que é uma devolução que você faz para o seu colaborador, para que ele perceba, eu estou preocupado com você, eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva como profissional. Ele vai devolver tudinho. Sim, verdade. E aí a importância desse trabalho que você faz, né? De treinar equipes, né? De melhorar a qualidade do pessoal, né? Do desenvolvimento dessas equipes. Me fale um pouco sobre essa atividade. Pois é, eu tenho feito há bastante tempo treinamentos em empresas, nem sempre eu faço vários, às vezes faço só um, tal. Mas, atualmente, o que nós estamos conseguindo é estabelecer um programa de treinamento já. Não vou citar nomes agora, mas uma cadeia, por exemplo, de padarias, nós fizemos um ciclo de palestras. Então, começa a perceber aquela continuidade, né? Uma outra empresa aí do ramo de papelaria também, eu faço palestras todos os meses. Qual é o assunto desse mês aqui? Nesse mês nós estamos preocupados porque o atendimento está caindo, porque tem que atender pelo WhatsApp e tem que atender o presencial. Então vamos falar sobre isso com a equipe. Então
o que é bom é essa continuidade. Estou percebendo que eles estão assimilando mais essa continuidade do trabalho. Os negócios mudaram, né, Pedro? Ultimamente, nos últimos anos, aí aconteceu a temida Covid, e isso mudou muito o formato dos negócios, né? Como é que é a entrega? Como é que a gente chama? A entrega que se faz, como é que chama? Tem um termo técnico, né? A entrega dos produtos, né? Fez com que a comunicação, a solicitação do serviço... O delivery? Delivery. Tá. Delivery. Sim, né? Então, de repente delivery ficou a palavra aqui. Exatamente, né? Elas todas tiveram que se adaptar, né? Sim. Usando a comunicação, né? O serviço é prestado através da comunicação. A pessoa pede através do celular. Quer dizer, é uma agilidade muito grande, né, nos serviços hoje, né? Exato. Interessante isso. É o uso da tecnologia, como nós falamos. Tem que aprender a usar a tecnologia a seu favor. A tecnologia vai... porque inteligência artificial... Nada! Nós temos que dominar a inteligência artificial, entender, dominar, para que ela nos ajude. Não vai atrapalhar ninguém, não. Já que você tocou nesse assunto, qual é o impacto da inteligência artificial nos negócios hoje? Rapidez. Você consegue solucionar planejamentos com mais rapidez, porque você consegue a parte braçal, a parte digamos assim, não é a criação, não é o planejamento, não é a parte sensível, é a parte braçal que ela vai conseguir fazer para você. Ou então você consegue trabalhar junto com ela, ela pode até te dar uma ideia, mas você não pega essa ideia, né? Você discute, você conversa, você adapta. Então, eu acho fantástico e nós estamos usando bastante. Já estou usando bastante. O que é uma boa informação, até porque hoje se consome muita informação através da inteligência artificial. Nós conversamos aqui nesse segundo bloco com o Pedro Pascoal, que é conferencista, que é coach, que é consultor de empresas. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação aqui no programa. Uma alegria imensa estar com você novamente, mas você sabe disso, né? Que a gente já vem de longo tempo se encontrando, e um prazer encontrar no seu programa. Eu só posso dizer uma coisa: então tá. Então tá. Esse foi o Pedro Pascoal participando aqui no programa Então Tá, conversando com gente que faz. Lembrando que na semana tem muito mais. Até lá, se Deus quiser.